Boa noite! Daremos início ao Seminário de Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem. Discutiremos aqui um importante tema. Falaremos um pouco sobre a delinquência juvenil e juízo moral. Iniciemos o nosso seminário falando sobre delinquência juvenil. Entende-se por delinquência juvenil qualquer infração cometida por crianças menores de idade, geralmente entre os 14 e os 18 anos de idade, de acordo com a Lei de Responsabilidade do Menor. São vários os fatores que determinam os comportamentos que compõem essas infrações penais, como o vício em drogas, o alcoolismo, a evasão escolar, etc. Também pode haver possibilidade de ampliar a faixa etária, de 18 até quase os 25 anos. No Brasil, o Juizado de Menores é o órgão responsável pela tutela da criança ou do adolescente que esteja em conflito com a lei. São 3 os tipos de delinquência juvenil. O primeiro é o comportamento de ocasião. É quando o jovem pratica pequenos delitos, como, por exemplo, pichar o muro da escola, xingar o professor. O segundo é o comportamento de transição. É quando ele começa a praticar pequenos furtos ou roubos. O terceiro é o comportamento de condição. Este é o comportamento mais grave de todos, pois é quando o infrator comete crime, como o de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. As consequências da delinquência juvenil abrangem várias questões, como sociais, administrativas e psicológicas. O jovem infrator é encaminhado para medidas socioeducativas, clínicas de recuperação ou até mesmo de internação. Espera-se que ele saia de lá pronto para retomar o convívio em sociedade. Irei expor agora o tema juízo moral. Podemos dizer que juízo é a faculdade da alma, onde podemos distinguir o bem e o mal, e que moral são as normas que regem a ação humana. A partir disso, discernir o que é certo do que é errado. Um exemplo a ser citado é o de um pai desempregado que, ao ver os filhos passando fome, pratica o roubo, esperando suprir a necessidade de alimentá-los. Enquanto algumas pessoas acham justificável o que o homem fez, a justiça aplica a lei para puni-lo com a ética que governa a sociedade. Para compreender as ações dos adolescentes, é preciso entender um pouco sobre o desenvolvimento moral. Bom, o que é desenvolvimento moral? É basicamente as relações estabelecidas em seu meio de convívio, por meio de valores, regras e princípios, com o objetivo de definir noções do que é certo ou errado. Quando o assunto é desenvolvimento moral, podemos destacar o construtivismo de Piaget e a abordagem cognitiva evolutiva de Lawrence Kohlberg, que surge o papel do sujeito como agente do processo de desenvolvimento moral. Para Piaget, a moral é um sistema de regras e a moralidade consiste no respeito que o indivíduo adquire por essas regras. Ou seja, o desenvolvimento moral está na compreensão do indivíduo respeitando determinados sistemas de regras. O desenvolvimento moral é abordado por Piaget predominantemente em sua obra O Juízo Moral da Criança, em que ele se refere à evolução da moral na criança, à noção de justiça e ao papel do outro neste sistema. Para ele, a moralidade na criança se estabelece junto ao seu desenvolvimento cognitivo. É um processo que começa no início da vida do indivíduo, desde a anomia, passando pela moral da heteronomia e podendo chegar à moral da autonomia. Já Kohlberg chega à conclusão que o desenvolvimento moral passa por 3 níveis: o pré-convencional, o convencional e o pós-convencional, na qual cada um deles se divide em 2 estágios. O pré-convencional está ligado ao estágio de obediência, punição e hedonismo instrumental ingênuo.
o convencional, com os estágios relações interpessoais e a autoridade que mantém a ordem social. E, por fim, o nível pós-convencional, com estágio de contrato social e princípios universais. Para Kohlberg, nem todos alcançam esses estágios, mas progridem conforme a idade. O primeiro nível determinado é marcado pelo egocentrismo e um respeito unilateral do adulto, que pode gerar prazer ou dor. Piaget e Kohlberg acreditam que o desenvolvimento da moralidade ocorre a partir de fatores internos e externos, gerando conflitos e questões que impulsionam o ser para os estágios da moralidade. No estágio destacado por Kohlberg, existe a vontade de interagir com o meio social, que também é relatado por Piaget durante a fase da heteronomia, em que a criança começa a ter os primeiros contatos com as regras do jogo que são definidas pelos mais velhos. A plenitude da maturidade moral chega para ambos teóricos, com a construção da autonomia, sendo necessário passar por todo o processo dos estágios anteriores para alcançá-lo. A adolescência é um processo de desenvolvimento moral e aquisição de valores ideais, como a justiça, liberdade ou equidade. É um período que resulta de mudança no status biosocial entre a infância e a idade adulta, definida por termos de duração fisiológicas e términos em termos psicológicos. Fisiologicamente, começa na puberdade, na qual o indivíduo se torna apto a reproduzir. Psicologicamente, pois atinge um certo grau de maturidade, que não era presente na infância. Segundo Hall, a adolescência é uma transição vivida com presença de muitas tensões e conflitos. Já a psicanalista Anna Freud não apenas concebe a adolescência como um período de perturbações e transtornos e rebeliões, como também afirma que essas tensões e alterações nos jovens podem ser consideradas como indícios do desenvolvimento normal e de ajustamentos anteriores que estão ocorrendo. Pode-se dizer que é possível que esses conflitos levem até a delinquência juvenil, podendo refletir um fracasso na socialização, isto é, o fracasso em adotar reações socialmente aceitáveis ou os padrões morais, éticos da sociedade e da cultura em que o indivíduo está inserido. Agora que entendemos um pouco mais sobre o que é desenvolvimento moral, falamos sobre a adolescência, iremos discutir sobre o que pode levar um adolescente a cometer uma delinquência. Alguns fatores contribuem para tornar o adolescente mais vulnerável à prática de delinquência, em comparação com o que acontece em outros períodos da vida. Pode-se estimar os fatores que envolvem esses jovens a uma vida de delinquência, tais como a baixa escolaridade, a violência familiar, maus tratos na infância e outros comportamentos antissociais. A instabilidade da família na sua função ético-social. Considerando-se as diversas perspectivas relacionadas ao problema da delinquência juvenil, pesquisadores destacam que o parâmetro do núcleo familiar está presente nos resultados da investigação acerca do crescimento da violência juvenil. A dinâmica familiar apresenta influência no modo como o indivíduo irá se relacionar com o meio, inclusive em questões envolvendo atos ilícitos. A instabilidade familiar pode causar problemas psicológicos que levariam à delinquência, seja por conflitos quanto à identidade sexual, seja por falta de atenção e carinho, interpretados como rejeição, ou ainda, seja pela necessidade das crianças adotarem uma atitude mais valente para proteger a casa. A sensação nos dias atuais é de que o enfraquecimento da família acompanha o avanço do individualismo. Reforça a ideia de que o afeto expressará o significado das relações entre os seus membros. Como amparato de influência, a família não apenas colabora para reforçar o consenso social, mas também pode se tornar um espaço de conflito. A violência juvenil e as medidas socioeducativas. Apesar de todo o esforço para encontrar na entidade familiar o desencadeamento do comportamento criminoso, é necessário compreender que essa instituição é apenas parte da problemática da violência juvenil, com a qual qualquer sociedade lida nos dias atuais.
O horizonte atual do adolescente em conflito com a lei, na maior parte do território brasileiro, é composto por jovens de uma realidade socioeconômica menos favorecida, com quase nenhum acesso a políticas públicas, à cultura, à educação e ao lazer. Lamentavelmente, os jovens das periferias e comunidades carentes são alvos vulneráveis e estão facilmente envolvidos na delinquência. É claro que nem todos os adolescentes que vivem nessas comunidades são efetivamente criminosos. Pelo contrário, muitos moradores são pessoas de bem. Agora, levo a vocês a refletir a seguinte questão: se a desigualdade explicasse a violência, todos os jovens pobres estariam para o tráfico. A vulnerabilidade juvenil e a exclusão social. Além de todo o contexto de exclusão social enfrentado pelos jovens brasileiros, a desigualdade racial é um fator preponderante na vida do jovem negro em relação à violência. Outro fator a ser considerado e que tem uma correlação com o aumento da delinquência juvenil é o consumo de drogas, que tem sido o combustível que movimenta o motor da violência. Embora os adolescentes autores de infrações sejam, em geral, provenientes de todas as classes sociais, isto é, ricos, pobres, classe média, e o tipo de ato infracional que cometido é que varia. Assim, as infrações como furto, roubo, tendem a ser cometidas por aqueles provenientes de classes mais baixas, embora tenha havido um crescimento do número de adolescentes dos segmentos médios envolvidos nesses tipos de infrações, dado o crescimento do consumo de drogas entre eles. Em comunidades periféricas, infelizmente, os adolescentes são alvos vulneráveis e se envolvem facilmente no tráfico, seguindo as regras do submundo do crime. O tráfico de drogas é aceito na comunidade carente porque representa o principal fator de segurança, justiça e geração de valores. É claro que tudo isso se baseia nas regras do submundo e não nas leis da sociedade. Os fatores de exclusão e desigualdade social são preponderantes a atraírem os jovens e adolescentes a integrar atividades ilícitas de grupos criminosos, principalmente no intuito de iludirem os adolescentes com lucro fácil, enriquecimento financeiro bastante precoce e status social. Coisas fascinantes para a juventude brasileira de qualquer classe social. A realidade social, com uma enorme, profunda e perversa desigualdade econômica, deve fazer pano de fundo para tudo isso, sendo que temos duas situações: a dos sujeitos que vivem a falta da falta, ou seja, tudo se tem, tudo se pode, não é preciso desejar alucinatoriamente, e o dos sujeitos onde a falta é radical. Vale ressaltar que esses são fatores que podem levar à delinquência juvenil, o que não significa que jovens que vivem as situações já citadas sejam necessariamente jovens infratores. A prevenção da delinquência juvenil é uma parte essencial da prevenção do crime na sociedade. Ao enveredarem por atividades lícitas e socialmente úteis e ao adotarem uma orientação humanista em relação à sociedade e à vida, os jovens podem desenvolver atividades não criminógenas. Uma prevenção bem-sucedida na delinquência juvenil requer esforços por parte de toda a sociedade para assegurar o desenvolvimento harmonioso dos adolescentes, como respeito e promoção de sua personalidade, desde a mais tenra idade. A promoção de oportunidades, em especial oportunidades educacionais, para satisfazer as várias necessidades dos jovens e servir como enquadramento de apoio para salvaguardar o desenvolvimento pessoal de todos os jovens, em especial daqueles que se encontram manifestamente em perigo ou em situação de risco social e têm necessidade de cuidados e proteção especiais. 3 grupos de fatores de proteção foram identificados por Masten e Garmes como essenciais ao desenvolvimento do indivíduo. Os atributos pessoais, como autoestima, autonomia, inteligência e orientação social positiva, a coesão familiar,
caracterizada pela ausência de conflitos e pela presença de pelo menos um adulto com interesse pela criança, assim como a presença de comunicação e afeto, e a disponibilidade de sistemas externos de apoio, caracterizada pela presença de recursos na comunidade que auxiliam o indivíduo a lidar com as adversidades. Alguns fatores de proteção que podem auxiliar os adolescentes a não entrarem no universo delinquente ou ajudá-los a sair dessa trajetória seriam uma rede de apoio social e afetiva, assim como relações próximas com a família. Diversas pesquisas têm apontado a escola como um fator de proteção para o comportamento infrator, demonstrando que a frequência à escola pode reduzir a severidade do ato infracional e que é importante acolher esses adolescentes no sistema educacional, ao invés de expulsá-los. Outro fator de proteção refere-se à construção de um projeto de vida, pois vislumbrar o futuro e planejá-lo estimula o interesse na conquista da felicidade. A ausência de um projeto de vida está relacionada à vulnerabilidade dos adolescentes com conflito com a lei. Esses jovens estão expostos a riscos frequentes durante a vida, o que resulta em uma perspectiva de um futuro frágil ou até mesmo inexistente. O papel da escola na formação moral. A moralidade é inerente à condição humana, pois a vida em sociedade exige uma orientação moral, seguir regras que norteiam o comportamento, uma postura em que as ações fundamentam-se numa reflexão, numa decisão e num julgamento racional. A atual situação do nosso país revela um conjunto de crises políticas e econômicas, mas, entrelaçadas a elas, vem se desenvolvendo uma forte crise de valores morais. Pesquisadores pontuam que, se existe a ideia de que há uma crise de valores, é porque faltam aos jovens boas referências. A escola tem um importante papel no desenvolvimento moral, pois pode proporcionar aos educandos uma consciência moral assaz desenvolvida e voltada à autonomia, responsabilidade e cooperação. Uma educação para uma sociedade justa. Uma figura fundamental na formação moral de um adolescente é o professor, que deve pautar o seu objetivo no nível de desenvolvimento de seu aluno, ignorando os valores conformistas e comportamentos competitivos impostos pelas instituições e os órgãos governamentais. A educação vai desde o currículo até as interações sociais provenientes da escola, a família e a sociedade. Levando-se em conta que certas práticas educacionais podem ou não elevar os padrões morais da sociedade, a família e a escola surgem então como instituições essenciais para propiciar os processos evolutivos dos indivíduos, atuando como desencadeadoras ou inibidoras do seu conhecimento, seja ele emocional, físico, social, intelectual e moral. Ser moral implica em pensar nos outros, em qualquer outro, na humanidade. Ser moral implica em ter vontade, querer raciocinar além do próprio eu. Ser moral implica, às vezes, em perder vantagens imediatas para si em prol de outros que nunca conhecemos. Muitas vezes, implica até em sermos revolucionários, em sermos contrários às leis que nos humilham, às leis que nos tornam submissos sem dignidade. Menin. Agora, estamos à disposição de quaisquer questionamentos. Obrigada a todos pela atenção.